Fala, galerinha, beleza? Voltamos mais uma vez, Marcos e Lalá e Marcos. E dessa vez a gente tava aqui bem desocupado na madrugada, né? A gente tava fazendo uma fofoquinha, acompanhando o quê? A nossa querida Antonella e... Alice Macedo, Júlia Pimentel, toda a treta team, porque a gente tava de fora. A gente decidiu acompanhar e ver tudo que tava acontecendo agora, porque a gente viu no Twitter umas pessoas explicando tudo com vídeos. E aí a gente tava vendo, desocupado, sem nada pra fazer aqui. Imagino que agora de madrugada vocês também estejam sem nada pra fazer aí. E a gente tá igual a vocês. E a gente pensou, por que não ver com vocês? No caso, a gente não vai dar opinião, deixando claro. A gente quem? Você não vai dar não, amor. Com essa barba na cara, se você quiser falar mal da criança de 15 anos, você vai tomar um cacete. Mas enfim, a gente não vai dar muito a nossa opinião sobre as meninas de 15, 16, 17 anos que estão no meio da briga. A gente vai assistir e acompanhar com vocês, porque isso aqui é mais um cinema. A gente vai estar assistindo junto e acompanhando a fofoca junto, do que criticando elas. Até porque, gente, adolescente é pra isso mesmo, é pra discutir na escola, é pra brigar, porque quando eu tava no ensino médio eu fazia pior. Isso que faz um aí, tempinho, né? Meu ensino médio passou já tem o quê? 5 anos que eu acabei o ensino médio, olha lá já tem uns 15. Hã? Se vocês quiserem ver homem barbado, calvo, opinando sobre, falando mal das meninas, tem o canal do... Mas aqui a gente não vai falar mal delas não. Inclusive, talvez a gente fale mal da mãe delas, que daí já também é outras que tem que os 50 delas e estão ali se intrometendo, brigando com adolescente. Isso pra mim já, né? É demais. Fala que você tá quietinha hoje. Mas tem uma coisa que eu amo, é uma treta team mesmo, é os adolescentes quebrando pau, entendeu? Porque na minha época tinha Larissa Manoela. Na época da Larissa Manoela você já tava mais velha. Não tava, eu tava com meus 14, 15 aninhos. Tá louco? De INSS, só se for. Oh. A gente tava com saudade de uma Larissa Manoela contra a Giovanna Chaves. Teve ali, qual que era a outra treta team? Teve JP Mota, Ananda. Tem esses negócios aí de treta team. Faz muito tempo que não tinha uma treta team assim. Então vamos acompanhar? Mais uma Eu peguei aqui no boa, celular. né? Essa aqui? Que faz acontecer. Então essa vamos aí ver. Fez acontecer. Eu salvei os tweets que eu tinha visto, porque não li tudo. Eu começava a ler, eu falava, esse aqui é bom. Eu passava assim e falava, ó, tem vídeo. E aí eu salvei pra gente ver juntos. A gente vai assistindo aqui, eu vou colocar o fone, ela vai colocar o fone. A gente assiste aqui e na hora de editar eu vou sofrer, porque esse vídeo não vai dar nem pra mandar pro Herbert, porque eu quero atualizar vocês em tempo real. Então eu vou editar tudo e vou colocar aqui. Enquanto a gente tá assistindo, vocês assistem aí, como se a gente estivesse aqui numa ligação de vídeo. É, um bate-papo, né? É um bate-papo entre amigos, eu, Lalá e vocês. E a gente vai se informar todo mundo junto. Vamos lá, gente. O primeiro tweet é falando... Treta Team. Entenda a treta que tá movimentando o TikTok nessa semana. Antonella Braga, Liz Macedo e Júlia Pimentel se estranharam em uma viagem de amigos e influenciadora vem embora antes do fim da viagem. E aí aqui tem o primeiro vídeo, que é onde começa tudo, que foi quando a Liz foi no Podcast, que é aquele podcast da Camila Loures, que inclusive é a apresentadora nova, eu gosto muito dela, que eu acho ela bem engraçada, mas vamos lá. Quando Liz foi no Podcast com seu namorado Eduardo Petenon e respondeu uma pergunta feita por Camila e Mari, onde perguntavam se eles já tinham brigado. Liz respondeu que brigaram uma vez por conta de ciúmes da parte dela com outra influenciadora, pois a menina ficava chamando o namorado dela de migo e ela se irritou. Vai chamar de quê se não for de migo? Logo, os internautas começaram a ligar que seria Antonella Braga, fazendo com que ela recebesse vários ataques. Então vamos ver o vídeo. Vamos lá. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei... Nossa, eu fiquei muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme? Foram algumas, coisas que foram juntando. Mas, assim... A pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo... Assim, tudo perto dele. E, quando era comigo, a pessoa, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. Isso você pode contar. Pelo visto, sim, gente. Caramba, tem sempre uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, eu comecei a perceber que não foi só comigo, sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Que não é, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, tá bom. Tá, acho que deu pra entender mais ou menos o que era. E pelo que eu entendi, aqui foi onde começou a briga. O que, né? Então a Liz falou isso de alguém que supostamente entenderam que era a Antonella. E aí, após toda a repercussão negativa em torno do nome da Liz e aos ataques à Antonella, a influenciadora veio a público pedir pra parar de atacarem a Antonella, pois elas teriam uma viagem juntas e que passariam a semana todas tendo trabalhos, onde elas iam conviver juntas. E o fato da Liz não desmentir que foi a Antonella aumentou ainda mais os boatos que as duas não se batiam. Esses textos que eu tô lendo, vai estar escrito aqui pra vocês, eu acho que tá, vocês estão lendo, né?
Que é os tweets que eu vi, tá, gente? Não é minha opinião, não. É o que tá escrito, eu só tô lendo. Fazendo papel de alguém alfabetizado que ela lá não é. Não é que eu não sou, já falei eu, né? Muitas línguas pra administrar e fica complicado. Aí você se confunde? Me confundo. Que língua tanto você fala? Você fala inglês, francês, espanhol, e algumas mais aí. Fala inglês alguma. Dá uma palhinha pra gente entender o que você fala de inglês. I am girl hot. É o quê? I am girl hot. Vamos continuar pra fofoca, que é o que importa. E antes a gente vai comer também. Olha aqui, patrocínio São Sabores. A gente pegou 2 surpresinhas de morango. Madrugada, um docinho, a gente tá merecendo. Então a gente vai comendo uma surpresinha de morango enquanto a gente fofoca. Então vamos lá, né, pro próximo vídeo. Olá, Amorex, meu coração, gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada, eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo. E eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém. Mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar. O pior de tudo foi que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho. E logo depois, a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim... não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela. E ela foi bem madura, né? Eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem. E eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande. E, às vezes, a gente esquece disso. Foi a minha fala. Eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria na vida de alguém. Então, assim, gente, de verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem necessidade disso, mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Mas pedi, gente, desculpa principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim, gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas e eu não quero que esse assunto continue repercutindo, sabe? Ok, acho que aqui então ficaram de boa. Ficaram, só que assim, pelo que eu entendi, eu acho que a galera também deduziu muito, né? Deduziu até demais, mais do que deveria, tadinha. Porque fez a bicha tomar um monte de hate lá à toa, sendo que a menina não tava fazendo absolutamente nada. A galera deduziu e colocou como se fosse algo certeiro. Como se tivesse certeza, como se a Liz Macedo tivesse falado que era ela. Quando eu entendi então, ela meio que acusou, entenderam que era a menina. Ela defendeu, ela não falou que não era menina, né? Mas ela defendeu falando que não era pra atacar a menina. E aí tá, vamos ver que momento que chegou a briga, né? Você tá com fome, hein? Só mesmo, por quê? O cara feio pra mim é fome, meu amor. Então você deve estar de jejum, né, amigo? Voltando pro que interessa, eis que chega o dia da viagem do grupo pra Gramado. Tá, foram fazer viagemzinha pra Gramado, que é adolescentes chiques. O meu geralmente era pro Hopi Hari. Liz Macedo, Júlia Pimentel, Antonella Braga e até a Duda Guerra, nora do Luciano Huck, tá participando do Squad. Squad é o nome do projeto que os reúne os influenciadores adolescentes para um destino para criarem conteúdo, tá? É a famosa casa de gravação, é a nova Casa Tchango. E bem no começo da viagem, Júlia Pimentel e Cauã, que são namorados, começam de indireta. Júlia diz que tem muitas coisas para contar aos internautas, e já Cauã é mais polêmico e solta que tem a amiga dela dando em cima do namorado dos outros. Mais uma vez, a internet caiu em cima da Antonella. Tudo é na Antonella, né? Tudo é na Antonella. Vamos ver o vídeo. Os dias mais possíveis desse lugar. Mas, gente, eu tô viajando. E aí eu sumi. Mas tem tanta coisa pra contar pra você, cara. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras. Olha, não ia dar opinião sobre elas. Mas sobre esse menino, eu vi que ele é um marmanjo de 20 anos. Então dele eu posso atacar. Primeiramente, eu não sei nem o que ele tá fazendo em casa de gravação de adolescente. Sendo que ele já é marmanjo, né? Convenhamos que ele tem quase a minha idade. Enfim, 20 anos já era pra ele estar, né? Vamos lá, faculdade, alguma outra coisa da vida. Não mandando indireta pras crianças. E após essa indireta, aconteceu uma dinâmica onde a câmera flagra o exato momento da reação da Júlia Pimentel enquanto a Antonella tá falando. Isso fez com que aumentasse ainda mais os boatos, que a indireta da Liz era pra Antonella e que a indireta postada por Júlia dias antes também seria pra influenciadora. Isso fez com que os internautas percebessem que a Antonella estaria sendo excluída. E é meio que isso, vamos ver o vídeo. Tá.
Julia Pimentel, minha amiga, vamos conversar, meu doce, sem ataque. Sem ataque. Mas, amiga, quando a gente tá numa viagem, quer trabalho, mesmo quando tem uma pessoa que a gente não gosta, a gente tem que fazer a linha, porque é o nosso trabalho, não tem o que fazer. Né? Ali tu poderia ter esse... Tu poderia estar com ódiozinho, é comum. Mas dava para, né, ter fingido ali, tipo, ai, tudo bem. Eu mesmo fazia isso direto. Tinha uma que eu vou até ficar quieta. É melhor ficar, melhor ficar. E aí, no meio da viagem, o padrinho da Antonella deixou um comentário bem sugestivo em suas postagens, pedindo pra influenciadora voltar pra quem ama ela de verdade. Já a mãe da Liz, e aí entra a maior de idade que eu falei, que dessa daí a gente pode falar mal. Foi bem direta e disse que ações geram reações e não tem vilã nessa história. A vilã é você, minha filha, que, né, vamos combinar? Levantando ainda mais a certeza que Liz e Antonella não estariam se falando. Aí tem um printzinho pra vocês lerem um comentário do padrinho dela. Como é que é o nome da mãe da Liz? Mãe da Liz, eu acho que é isso. Ninguém nem sabe o nome dela. Mãe da Liz, tu foi adolescente há 20 anos atrás. Não se intromete, não. Deixa elas aqui felizes. Eu, hein? E aí, no dia seguinte, durante a tarde, a Antonella foi embora. E no vídeo ela conta sobre a viagem, enfim, vamos assistir. Arrume-se comigo pra ir embora. Gente, essa viagem foi caótica, né? No outro squad eu tava chorando que eu ia embora. Que tristeza. Agora... Mas tudo bem, né, gente? Encarar, seguir em frente. Acho que às vezes essas coisas acontecem na nossa vida pra ver e pra testar a gente, pra ver se a gente realmente é forte, como que a gente vai lidar com essas situações. E eu tô muito feliz da forma que eu lidei. De eu ter continuado, tipo, firme, sabe? E não ter me perdido no meio do caminho. Minha família, meus amigos estão me esperando no Rio. Tá bom, então ela meio que confirmou que ela não tava gostando muito da viagem e que, enfim, ela tava indo embora antes por problemas que ela teve lá. Tá. E ela também falou que não deixaram ela excluída e que sentaram na mesa junto com ela pra comer, por exemplo. E agora vamos ver um vídeo do Álvaro, que tá aqui no meio da thread. Eu não entendi muito bem o que ele tem a ver, mas parece que ele tá comentando sobre a treta e falando qual a opinião dele. A fofoca do Mundinho Team. Isso deve ser a melhor coisa da minha semana, porque eu sou uma pessoa desocupada, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu trabalho eu sou foda, mas eu trabalho quando tem, entendeu? Então assim, tá sendo tudo. Só nessa semana eu já fiquei com raiva da Liz Macedo, já xinguei a Sossô Careca, não sei nem o que ela tem a ver com a filha. já conheci a Antonella, já gostei de Antonella, já voltei a gostar de Liz, já tô com ódio de Liz. Tá loucura, gente, esse TikTok, eu tô amando, continuem brigando, gente, briguem, teens, briguem! Vocês só não estão focando no negócio. Na qualidade de conteúdo. Isso é fofoca boa, entendeu? Fofoca de intriguinha que ninguém se pronuncia, não fala nada com nada. Aí cada um cria alguma coisa, a gente acredita e fica isso aí. Cada dia vai acontecendo uma coisa nova, vai se criando uma coisa nova. Isso é fofoca de qualidade, gente. Entendeu? Você vai olhar o Instagram de fofoca, a fofoca que tem é o quê? Eliezer no show da Lady Gaga? Pelo amor de Deus, isso aqui tá bom demais. Não fui tão a fundo, mas o pouco que vi me entreti. Entendeu? Me entreti. Eu tava precisando de uma futilidade na minha vida. Muitas coisas acontecendo no mundo, gente. Minutos, né? Vamos brigar pelo fútil. Vamos reclamar pelo fútil. E o bom também é que eu conheço novas subs, entendeu? Que eu tenho um nicho de subs que é um nicho que eu participo. Mas esse nicho de substins é novo pra mim. É um novo mundo. Eu tô assim, fascinado, gente. Tô fascinado como o povo tem tempo, né? E eu também, que eu tô acompanhando tudo. Tô amando, tô amando. E amo todas, viu? Amo todas. Uma coisa não pode negar. Liz Macedo e Sossô Careca criaram uma revolução no TikTok. Entendeu? Veio tanta gente assim depois, gente. Que não fazia noção da existência, não sei o que, Pimentel. Eu tô amando essa... Gente, eu tô amando esse novo nicho que tá crescendo no mundo Team. Entendeu? E eu tô amando mais ele, que tô tudo brigando. Tá tudo lindo pra mim. Por mim, ó. Por mim pode continuar. Me gerando entretenimento aqui na fofoca. Eu gosto de fofoca, eu acredito em fofoca. Eu vou continuar amando, viu? Só isso mesmo. Vou esperar umas novidades aí, porque a viagem já acabou, não foi? Viagem acabou. Viaja de novo, gente. Tem que viajar de novo. Vai mais um. É a continuação, gente. Aproveitar. Leva pra Disney. Leva pra Disney. Vai por mim. Volta esse povo. Leva pra Disney. Referência da Larissa Manoela. Não vai existir esse povo na Disney, gente. Vou brigando até por pipoca na fila do Mickey. Eu quero ver isso, gente. Eu quero ver isso. Eu quero ver exclusão. Eu quero ver inamizade, entendeu? Eu quero ver, uma quer o namorado da outra, eu quero isso. É uma que tem um amigo que é mais carinhoso com o amigo que com o namorado. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de picuinha. Eu adoro a picuinha. Eu não posso ver uma picuinha, um latido assim fora do nicho que eu já tô... Tá, é basicamente ele repetindo o que a gente tá falando aqui. A gente compartilhou da mesma opinião. Gostei também que ele se posicionou falando de uma forma legal, né, gente?
tá comentando sobre o assunto, que é um assunto entretedor. Tá alimentando a madrugada de muitos adultos desocupados, como a gente. E ele não atacou ninguém, gente. Ele se colocou no lugar dele de marmanjo, diferente do Lucas Rangel. Né? Tá vendo? Isso que é legal. É levar pra um outro lado, entendeu? Se curtir com o quebra-pau, ao invés de ficar, né, ofendendo as bichinhas, as adolescentes. Tadinha, deixa elas viver, gente. Elas também não fizeram crime nenhum. Briga de adolescente? Tem errada, com certeza tem errada, mas também não é crime nenhum. Vamos ver então o que o tio da Antonella falou, porque parece que ele postou um vídeo questionando onde estavam os adultos dos locais. Cadê a mãe da Liz Macedo, que tava lá na viagem junta? Ela foi, né? Foi na viagem, eu vi, ela foi. E ele questionou onde estavam esses adultos, que deixou a sobrinha dele ser humilhada e excluída por uma semana. Então, o squad acabou, né? Graças a Deus. Mas fica o questionamento pra mim, e é lógico que eu faria esse pronunciamento, aonde estavam os adultos responsáveis todo esse instante? Aonde estavam as pessoas de confiança da minha irmã em permitir que uma adolescente, uma criança de 16 anos, viajasse sem ela, enquanto ela passava por tantas situações? Ouvi pessoas questionando, mas será que ela não está se excluindo? Gente, vamos lá. Quando você está no meio de uma situação vexatória, uma situação discriminatória, a primeira coisa que você faz é buscar um ambiente seguro. Quando você não encontra esse ambiente seguro ou pessoas que te forneçam essa segurança, o que você faz? É claro, você não vai ficar implorando pra gravar com ninguém que está te humilhando, está procurando te prejudicar, te atrapalhar a sua imagem, fazendo um complô contra você. Mas muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos hora nenhuma de falar, gente, peraí. Em situações de adolescentes, eles se resolvam. É problema adolescente ter problema. É problema adolescente se desentender. Isso na adolescência é normal. Mas aonde estavam os adultos que não resolveram essa situação? Que deixaram chegar o caos no ponto que o caos chegou? Eu em um estado, minha irmã em uma viagem, a minha sobrinha em uma viagem a trabalho, porque esse é um trabalho, gente. Ser influenciadora digital, apesar de muito jovem, eles estão trabalhando. E ela foi gigante, ela segurou a onda. Mesmo machucada, ela continuou lá, ela cumpriu com as obrigações dela, porque ela poderia ter voltado. Ela foi firme. E a princesa, Dinho tem muito orgulho de você. Ela foi boazuda. Mas a questão que fica, o questionamento, é porque eu ainda estou incrédulo. Eu estou completamente incrédulo. Porque se eu estivesse lá, e se fosse com outra pessoa, meu papel seria acolher. Gente, não, vocês não vão deixar essa pessoa excluída. Vocês não vão fazer isso. Ah, você não concordou com algo? Vocês não acham certo algo? Vocês estão indagando que talvez possa ser? Conversem e se resolvam. Ah, vocês não querem conversar depois? Escolhas de vocês. E até porque nem tudo é internet. Mas eu acho que tá valendo tudo pelo like, tá valendo tudo pelo engajamento. Pra mim, não. Pra mim, o engajamento e o like vale muito pouco. Pra mim, ver minha sobrinha crescendo com valores e princípios. Não like, né? Tá sem pão pra comer amanhã. Não tem o café da manhã. Ver ela tão firme nos seus propósitos vale muito mais do que os números crescendo ou caindo nas redes sociais. Eu oro para que as pessoas melhorem. Desejo melhoras, porque nós somos seres em constante evolução. Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim. Não vou vir aqui passar pano para ninguém, não vou mesmo, porque eu não vou minimizar o sofrimento da minha sobrinha para tranquilizar o sofrimento alheio. Não vou. Não desejo que ninguém seja cancelado, que ninguém leve hate, não desejo. Pra te falar a verdade, eu acho que aqui não é um concurso público, onde existe só uma vaga e as pessoas estão disputando uma vaga. Aqui todo mundo tem espaço. Mesmo. Qual a sua opinião? Que ela sofreu mais do que o São Jorge do barzinho aqui do lado, que tá em pé, ó, 4 horas da manhã pra trabalhar, viu? Essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião. O que mais você acha? O tio arrasou, entendeu? Entregou filosofia. Essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião. O que mais você acha? O tio arrasou, entendeu? Entregou filosofia,
botou tudo pra fora mesmo, e eu acho que ele tá certíssimo. Deveria ter um adulto ali falando o que tá acontecendo. Vocês vão resolver essa patifaria que vai ser agora. Palhaçada! Concordo, eu acho exatamente o que ele fez, o que ele deveria fazer e exatamente onde ele deveria direcionar as coisas, porque no caso, não é problema da Lisa, da Antonella, sei lá. Se era uma viagem a trabalho, tinha adultos no local, tinha a psicóloga do SUS, no caso, lá pra resolver. Eu acho que justamente o que deveria fazer é resolver, e não, né, colocar uma criança contra a outra, né, atacar a criança. Então eu acho que exatamente ele tá direcionando isso pra onde deve ser direcionado. Não concordo muito com hate na adolescente, mas eu concordo com hate nos adultos que estavam lá pra intermediar e ajudar na questão de um trabalho, que pelo que eu entendi eles foram a trabalho, foram pra receber, crescer profissionalmente e tudo mais, que bom pra eles. Pelo visto o problema não tá neles, né, tá nos adultos que estavam lá e ao invés de ajudar... Me bota no meio dessa casa, eu ia resolver isso em 2 minutos. Eu ia pegar essa criançada, ia juntar no quarto. Só vai sair quando der abraço no amiguinho. Ia explicar pra ela assim, ó, o que é uma carteira de trabalho, como funciona, que elas ainda não entendem muito bem. E é bom que você, talvez explicando, você também aprenda, né, amiga? Que sua carteira não tem nenhuma assinatura. Não sei o que você tá querendo jogar pra criança de 16 anos. O que é uma carteira de trabalho. E aí... Entendeu? Ela assim entendeu o privilégio que é estar ali, gravando a trabalho, recebendo o seu dinheirinho ali. Elas iam valorizar a situação. Sim. Né? Então bora lá ver o que Júlia Pimentel falou sobre a situação que fez ela se afastar da Antonella. E segundo ela, teve uma briga entre o seu namorado Cauã durante a primeira viagem do Squad e a Antonella foi uma das meninas que a amparou no momento. Horas depois, a Antonella teria perguntado para pessoas próximas se ela ficasse com o namorado de Júlia, se alguém ficaria sabendo. Isso se repetiu por várias vezes, inclusive com Duda Guerra, nora do Luciano Huck, que tinha acabado de chegar no projeto. Pois é, gente, então vamos ver o que tá enfiando até Angélica, Luciano Huck aqui pro meio. Porque foi aí que o negócio começou a ficar feio, né? Daí o babado foi ficando feio. Você já sabe a fofoca, né? Sei, não sei. Eu tô assistindo com vocês e ela lá tá reassistindo, porque eu acho que ela já... Eu sou fofoqueira. Passou o dia vendo isso, vamos lá. Oi, Daily. Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do Squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro Squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse Squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último Squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente... Cauã é o namorado dela. E faz esse tipo de comentário. Que tem 20 anos, né? Como você confiar, acho que é esse mesmo. Você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente. Realmente, não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro Squad. No segundo, fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último Squad, né, do Squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar. Ela não tá falando os nomes, mas ela tá falando da Antonella, né? Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido.
Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Criativa Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Beijo. Eu já vou ter que falar. O quê? Eu já vou ter que falar. São 2 pontos. Amiga, vou fazer o papel de irmã mais velha aqui pra ti. E bota a velha nisso. Tu me respeite. Primeiro, preferi curtir com meus amigos. Você não tá lá pra curtir, você tá lá pra trabalhar. Não, mas eles estão numa viagem de amigos. Estão numa viagem de amigos, mas a prioridade lá é trabalhar. Não é a curtição, é trabalhar. Então faça lá o que você tem que fazer, tudo bonitinho. E segundo, não fica expondo seus problemas na internet, não, porque a galera, ela acha que pode ficar dando pitaco, aí vira esse fuzuê todo aí que tá virando. Isso sim. A galera, incluindo eu aqui agora, entendeu? Fica dando pitaco, aí vira uma bola de neve, sem necessidade alguma. Por exemplo, se vocês tivessem conversado, entendeu? Ali, feito seu trabalho, não estaria esse fuzuê todo. Porque daí... Concordo na parte de tentar evitar se expor muito, principalmente porque a gente conhece pessoas que se pronunciam a todo momento na internet. Tudo que dá de ruim a pessoa se pronuncia. E é amigo nosso, a gente aconselha essa pessoa geralmente a parar de se pronunciar tanto, porque nem por mal não, mas falando assim, o que a gente vê geralmente causa mais problema, e nessa situação essa treta não teria acontecido, acho que se ela não tivesse pronunciado, né? Sim. Independente se tiver certo, se tiver errado, eu acho que levar esse tipo de coisa pra 500 mil pessoas na internet falar e opinar sobre a sua vida, porque as pessoas não sabem. Ficamos uma semana viajando, ok. Você passou ali em 3 minutos as informações, tem o seu lado, tem um lado do outro. E as pessoas na internet não sabem. As pessoas na internet geralmente são muito desocupadas. Tem muita pessoa boa que acompanha, que assiste, que fica ali no dia a dia na internet, se entretém com as redes sociais, mas tem muita gente ruim. Muita gente ruim. Sim. E geralmente ainda acontece o efeito manada, porque uma pessoa fala uma coisinha mal sobre ou a aparência da pessoa, ou sobre quem a pessoa tá namorando, ou sobre algum babado assim, e começa um monte de gente falar mal e opinar, e enfim, vira uma bola de neve que no final sai todo mundo meio desgastado mentalmente. Então, eu acho que essa coisa de se expor muito na internet, a gente se expõe porque a gente trabalha com a internet, a gente fala isso, fala aquilo, mas falar sobre coisas pessoais geralmente sai coisa ruim. Então, concordo muito com a Lala sabe se posicionar, né, gente? A Lala sabe o que ela fala, ela tem uma faculdade de jornalismo, uma faculdade de psicologia. Sim, vocês podem até pesquisar. Se formou na mesma faculdade de psicologia que a mãe da Liz Macedo. Tô brincando, tá, gente? Ela é. Você não sabia? Essa é a parte que eu acompanhei. Pois é, ela é psicóloga, amiga. Gente, eu achei que era zoeira. Tava esperando isso, não. Mas é brincadeira a parte da Lala ter faculdade, tá, gente? Ela tá no segundo do ensino médio, do fundamental. O 4º ano do ensino fundamental. 4º ano do ensino fundamental? É na escola, como que é? Escola mundial? Sim, escola mundial. Pega seu uniforme pra mostrar pra eles. Eu vou pegar. Vou mostrar pra vocês. O uniforme, tá, da minha escola. Escola mundial. Põe. As pessoas querem ver você. Mas na minha escola só pode usar com a camisa social por baixo. E você vai abrir uma exceção, né? Mesmo sem a camisa social, só pra mostrar pra gente como que é. Mas a minha professora veio. Como que é o nome da sua professora? Helena. E é isso, gostaram? Mas vamos dar continuidade. Agora eu quero ver puxa-cabelo, unhada das mães aí, né? Que elas entrou no meio, então o negócio aqui vai ficar gostoso. Mas vamos lá. Segundo o Let's Gossip, que é uma página de fofoca, o motivo do desentendimento da Duda Guerra e da Antonella foi pela Antonella ter pedido pra seguir o namorado da Duda, que é o Benício Huck. E aí que entra o filho da Angélica e do Luciano Huck. O Instagram do Benício é privado, somente para amigos, e a Duda foi questionar a Antonella, que se fez de desentendida de acordo com a página de fofoca. Então, com isso, a Antonella se pronunciou e explicou
o motivo da briga de acordo com ela. Então fica aí, né, com os próximos episódios dessa série, né? E a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta. Ela gritando comigo, falou, por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram, cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você? Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex, a Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim assim com o telefone e falou, por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar, tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando, eu tava completamente recuada e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. E ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal. E eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela, porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim, e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei, Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Meu Deus, gente. Ai, Antonella, você também, amiga, não dá pra te defender. Larga de ser sonsa, amiga. De uma a duas. Ou você poderia ter só batido a porta na cara dela e falar, vai falar sozinha aí. Ou então falar, não, calma aí, gata, calma aí. Vamos baixar o tomzinho de voz e vamos conversar aqui. Como é que é? Tá? Entendeu? E aí eu teria falado pra ela o que você falou aqui, que você foi super educada. Foi super educada, foi fina, falou bonito aqui, falou direito. Uhum. Então vamos ver o que a Duda Guerra respondeu pra esse vídeo da Antonella. E ela falou que não queria seguir o perfil privado do namorado, e sim o Dix. Que é outro perfil privado, só que um perfil privado secundário. Que é mais pra família, amigos. Porque o Dix agora tá uma modinha da... Na verdade, desde sempre. Eu lembro que no ensino médio eu também usava muito o Dix. E era uma coisa assim, mais escola, sabe? Tipo assim, postar coisas que não podia postar na principal, porque... Sabe? Coisas que eu fazia que eu não queria que todo mundo soubesse. Então, usava muito Dix também. Mas, enfim, continuava sendo uma conta secundária. Geralmente, sei lá, os Dix tem 200 pessoas acompanham, então não acho tão privado assim. Mas vamos ver o que ela falou. Até o meu Dix tem menos seguidor do que o dele. Seu Dix tem quanto? Tem 20 seguidores. Vamos ver o que a Duda falou, então. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona.
Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente estava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel. Fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou, estou errada, me desculpa. E eu falei, melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas. Então, eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. O finalzinho não fez muito sentido. Ela falou, tipo, que a Antonella falou que ela se posicionou, ela ficou do lado das maiores. E ela dizia, mas não fiquei do lado das maiores. Qualquer pessoa era maior que eu. Mas a Antonella disse, ficou do lado das maiores e não de alguém maior que ela. Não respondeu muito. Continua sendo das maiores. Não tô dizendo nada, supostamente. É o que a Antonella disse e acho que ela não conseguiu refutar. Outra coisa que eu fiquei vendo hoje, que eu vi pelo Twitter, não sei se é verdade também, supostamente o namorado dela seguia a Antonella. Eu vi esse namorado também, então, né, tipo assim, amiga? ele já seguia ela, mas acho que era na conta principal, talvez, não sei. Ou já era, ele seguia o Dix dela, não sei. Acho que provavelmente ele seguia ela na conta principal. Então ela pediu pra seguir o Dix. Mais a fundo, mas... Não achei tão problemático, não. Ele tinha, sei lá, 200, 300 seguidores no Dix. As 200, 300 pessoas queriam ficar com ele? Eu acho que não, então... Acho que, tipo assim, isso é realmente comum de adolescente achar que tá dando em cima do macho. Aí fazer esse fuso é extremamente comum, sabe? Só que poderia ter sido resolvido de outra forma, né, amiga? Até falar, melhore, olha, vou usar agora o meu diálogo. Qualquer coisa que se fala, eu vou falar. Então, melhore. Mas enfim, né, gente? Obviamente que a Antonella respondeu também a resposta da resposta. Então vamos ver a outra resposta. E foi o 2, que aí piorou mais ainda. Porque nesse aqui, ela também comentou sobre a mãe da Liz Macedo, que se recusou a se despedir dela na viagem pra Gramado. Vamos ver o que ela falou. Uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa. Acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei, oi Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou, eu não vou te abraçar, me desculpe. O que aconteceu isso? Eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela. Eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. Chique, Angra dos Reis. Nossa, você viu, tá luxuoso. Não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou, a Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, o resto. Ai, Vanessa. Não sei o nome.
Acredito que seja Vanessa. Vanessa, uma jovem dessa tem que dar educação para uma marmanja como você. Você não tem vergonha. Eu ia ficar com vergonha. A mãe sempre me ensinou também. Eu posso ser o que for, mas sempre educada. Tá indo embora? Mesmo que você não faça, despede, dá tchau. Agora vi uma marmanja falando, não vou te abraçar, desculpa. Gente, ó. E aí, em seguida, piora a situação. Aqui tá supostamente na thread, estou lendo, mas aqui diz que Lucas Rangel deu sua opinião sobre a treta e ficou do lado de Liz. Segundo o influenciador, ele sabe bem lidar com gente maldosa e manipulação. Ele disse isso dela. Ele disse isso? Vamos lá ver o que ele falou. Ele tava no meio da viagem com a casa adolescente também? Não. Então acho que não tem nada a ver, né? Ele falando, pior pra mim é a outra se isentar e não vir de cara limpa, comentar dos ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Agora talvez é hora dela sumir também. Inclusive por mim, a Duda vinha e contava o que a tal fez com ela. Até porque essa história tem muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. Gente, não dá pra falar sobre elas, mas acho que ele aqui já tem o quê? O dobro da minha idade? Então eu acho que eu posso falar dele. Mas, tipo assim, essa história tem muitos lados. Nenhum é o dele, porque ele não tava lá. Muitas testemunhas. Ele não tava lá. Contado o que ela fez por trás. Ele não sabe nem o que fez pela frente. O que ele sabe é a mesma coisa que a gente sabe, que é o que a gente tá vendo ali. Não sei o que. Ele conhece a Tananã, Tananã. Sim, conhece a Tananã, Tananã. Eu ouvi o lado dela. Não sabe também o lado da outra. Pelo que eu entendi, supostamente as pessoas que ele está defendendo são da agência dele, então acho que é conveniente ele também defender essas pessoas. E é isso, acho que eu dei opinião demais até, mas me estressou muito. Concordo total. E eu digo mais ainda, viu? Se coloque no seu lugar, tá se intrometendo em algo que você não tem nada a ver, você deveria ter vergonha de ter comentado uma coisa dessa, porque eu senti vergonha por você. Mas enfim, achei muito pesado ele chamar a menina de maldosa e manipuladora, porque, muito feio. Gente, é briga de adolescente, mesmo que a menina, não sei quem tá errado, quem tá certo. Se ela tiver errado, chamar de maldosa, que é gente maldosa, que é ele pra decidir que adolescente é maldosa ou não é, eu, hein? Achei muito pesado, acho que no máximo ele poderia fazer o que a gente tá fazendo, que é dar opinião, assim, por cima, comentar o fato ali, agora se posicionar assim, como se você estivesse no meio, amor. Gerando ainda mais hate, né? Amor! Enfim, vamos lá ver. A mãe da Liz se pronunciou e falou que não se despediu da Antonella, pois não tem sangue de barata. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colegas de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias? Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com ela. Somente 5, sobram outras 23, certo? A 5ª pessoa foi e foi isso que foi visto. A namorada do Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante. Se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que tem um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa. Nossa. Chamei para as fotos. Boazinha, né? Quando todo mundo precisava
tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse como ela... Tá jogando pra mãe tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas não interaja com a pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar, nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que está fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico desta situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim, uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. Ela tá ensinando o quê? E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. E aí? Meu Deus, o Mena, né? A Lumena chegou apontando, falando, fez até uma leitura da menina, né? A menina ganhou uma terapia de graça ali. Achei pesada a forma que ela falou. Foi demais. E outra coisa, o abraço dela deve valer muito, né? Porque se ela falou que ela aturou também por 5 dias, custava dar um abracinho, constranger a menina ali em público. Porque pelo que eu entendi, a menina foi dar um abraço, tipo, oi, tchau. Tá fazendo um papel de madura ali de uma... Enfim, alguém que tinha o triplo da idade dela. Não falando de forma etarista, mas de forma de que alguém mais velho deveria ter a maturidade, né? Eu acho que assim, o mínimo que você deveria, né, ter feito era... Dar um tchauzinho, não custava nada. Tchauzinho, assim, não precisava nem ter falado dessa forma também. Não um abraço. Que rude. A única coisa que eu concordei, mais ou menos, assim, com ela é a questão da família, né? Tipo assim, sabia que a filha tava sofrendo, talvez eu acho que se eu fosse no lugar, teria ido buscar, não vai ficar aí, tudo bem, é um trabalho. Não precisa disso, você tem tudo que precisa na sua casa e, enfim, quem trabalha com internet sabe que esses números dela é muito grande, ela não precisa de nenhuma, poderia ser a maior marca do mundo, não depende disso, então eu acho que talvez, será que valia a pena esse trabalho pelo constrangimento e o sofrimento da menina? Eu acho que não. Mas aí também é uma decisão que cabia a eles e também eu não sei como que ela se impôs quanto a isso, tipo, não, eu quero ficar até o final e tal, mas, enfim, vamos ver. O plot twist é simplesmente aquilo que a gente já tinha comentado que tinha visto mais cedo. E no caso a menina lá falou que a Antonella e ele não eram tão próximos e tudo mais. Mas ele seguia um outro perfil da Antonella que tinha 700 seguidores. Não era um Dix, não era bem o Dix, mas já era um perfil mais intimista, né? Não é o perfil dela com 2 milhões que,
Enfim, tá? Então eles se conheciam pelo menos. E em seguida veio o pronunciamento da Natália Braga, que no caso é a mãe da Antonella. E aí são 10 minutos de pronunciamento. Então vamos... Fica aí com a gente. Estamos aqui já estamos desde o comecinho até agora. Calma aí, senta aí que a fofoca tá gostosa. Fala ali pra eles, olha lá, convence eles. Senta aí, amiga, fica aí. Se você quiser, a gente dá até um café. Passa o endereço aí que a gente vai mandar um expressinho pra sua casa, vai ser agora. Bem gostoso. Vamos lá, 10 minutinhos, pronunciamento que tá todo mundo esperando, que é o da Natália. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados. Ela me lembrou aquela mulher chique do TikTok, a Cíntia Chagas, que fala. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto. Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito lugar, gente. Aqui, ó, que você deixasse esta sala. Porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, eu sou pai de 2 gatos, então... Eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. Né? E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações. Eu acho muito errado falar isso, como se a criança tivesse e que Antonella montado um negócio todo. No máximo, ela agiu erradamente, etc. Naturalmente. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E, além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista né, que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto, ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella no último dia do caso, isso foi no trabalho lá, né? Tomou uma atitude que, ao meu ver, e vai falar do abraço ela agora. É 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça.
sabe? Seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir desta senhora, ela virou para minha filha e disse, não, ai, eu não consigo te abraçar. Não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho. E naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você abraço ficaria? O Dobby foi... Todas as vezes, ouviu, foi pedir o abraço, não deu um abraço nele. Nossos filhos estão em algum lugar, viu? E alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Ficaria puto. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. Mamãe, eu não sei nem o que eu ia fazer. E a minha filha de 15 anos nem é, né? A gente teve tá falando uma atitude assim, supondo, imaginando como que é ser. Muito. Agora imagine pra ela a sensação. Mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases. A gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida. Que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com e tem a questão do contrato também, para não buscar. Sim. E durante toda a situação, mesmo, diante de tudo, a Antonella foi firme. Sim. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente, tudo mais. Mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella, não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho.
E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou e o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Sim. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Eita. Nossa, mulher! Quero saber se você está disposta a adotar mais uma para a família, porque eu quero fazer parte. Meu Deus! Olha as palavras que essa mulher usou, olha o jeito que ela refinada, chique, ela... Ai, eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Vem vendo como que o negócio saiu da bolha, porque teve uma atualização que é simplesmente a Angélica, a sogra da menina lá do começo, da briga do começo, onde a Angélica curtiu um comentário onde chamava a nora dela de barraqueira, querendo fama e erva daninha. E aí já começou a ficar mais embaixo o negócio, que já começou... entrar ali um negócio global. Se tem um global no meio, já muda a coisa. Tem global, a fofoca já furou a bolha, saiu do eixo ali. Né? Pra e além tá disso, aqui reagir, né? Porque foi muito grave. Pois é. E aí, continuando não só a curtida, ela também se pronunciou. Ela fez um pronunciamento no próprio perfil. Eu vou ler aqui pra vocês. Sou Angélica, tá bom? Parece um pouquinho, eu tenho uma pinta na perna parecida, então... acho que a voz também é semelhante. Não dá mais pra Luciano Huck. É o quê? Nada, não. É Luciano o quê? Chama de narigudo? Não. É o quê? Não, você é narigudo. Você sabe que o meu sonho é fazer uma rinoplastia. Se eu fizer uma rinoplastia na mesa de cirurgia der algum problema, eu fui fazer por causa que você me chamou de narigudo agora. Se der alguma complicação, a complicação ficou mais sua. Porque se não fosse esse comentário, eu nunca faria uma rinoplastia. Brincando, vamos voltar aqui. Angélica... ontem a namorada do meu filho esteve envolvida em uma situação nas redes com outros adolescentes e como mãe foi doloroso ver como isso se espalhou. Cresci como pessoa pública, desde criança convivo com o olhar constante dos outros, às vezes curioso, outras vezes duro demais. Por isso, meu marido, Luciano Huck, e eu sempre buscamos preservar ao máximo a privacidade dos nossos filhos, sem isolá-los do mundo. Eles têm o direito de amadurecer suas escolhas e a gente tenta dar o suporte necessário para que façam isso com segurança emocional. Quando percebi a distorção do que estava sendo dito, pedi imediatamente que a equipe que cuida das minhas redes agisse para conter a situação, removendo comentários inapropriados ou ofensivos. Infelizmente, durante o processo, um pequeno descuido na moderação acabou ampliando o mal-entendido. Então ela está insinuando que curtiram sem querer o comentário. Ela pediu para as pessoas apagar os comentários, pagou alguém ali para apagar. A pessoa curtiu. Mas enfim, lamento por isso e agradeço todos que responderam com empatia e bom senso. Crescer hoje sobre o julgamento constante das redes é muito mais difícil. A lógica da aprovação instantânea, os ataques anônimos, a pressão para parecer sempre certo diante de milhares de pessoas, tudo isso pesa demais para quem ainda está construindo sua identidade. Por isso, além de esclarecer, quis vir aqui renovar o apelo para que a gente pense juntos os ambientes que estamos criando online. A saúde mental dos nossos jovens depende disso. Como mãe e como alguém que passou boa parte da vida sob os olhos do público, eu sigo preocupada e atenta e sigo disposta a transformar situações difíceis como essa em conversas que façam a diferença. Um beijo, Angélica Huck. Tá, eu achei que ela não atacou a menina e não. Foi super igual falaram aqui, não, achei que ela falou de boa, inclusive ela defendeu porque ela tinha curtido o comentário, ela falou que não foi ela. Mas enfim. Eu acredito super, porque eu nunca vi a Angélica se meter em barraco. Até o Kiki da Xuxa lá demorou anos pra vir à tona e não foi nem barraco. E até então é isso. Em seguida aqui aparece o filho dela avisando no Dix que ele vai mudar de conta. E ainda soltou um plim-plim no final, referência global ali. Pra fechar, tem a opinião do Oruan. O que o Oruan tá apoiando? A gente quer saber, né? Vamos ver o que ele falou. Eu sou tia Antonella, valeu, Oruan, o RJ é tia Antonella, valeu, só pra deixar claro aqui no TikTok. E outra, se a outra ficar roncando muito, eu vou chamar logo a Dada Rajada, lá do Manguinho, pra ela. Vai roubar o macho dela. Ô, moleque. Mas enfim, gente, esse negócio realmente furou a bolha de uma forma que eu não imaginava. Acho que a gente não tinha isso há muito tempo. Desde o quê? Desde Larissa Manoela. Eu acho que desde Larissa Manoela essa foi a maior treta do universo Brasil
E é isso. Inclusive, eu quero agradecer a todos os envolvidos por terem entregado uma treta tão gostosa assim. Ah, e eu tenho uma coisinha pra falar, gente. Vamos comer a nossa madrugada, hein? Comer a nossa madrugada. Gente, vamos com calma, tá? Que eu tô vendo um pessoal comentando uns absurdos. Vamos dar uma maneirada. São adolescentes, entendeu? Estão vivendo o momento delas. Fazendo coisas que não são piores do que as que você fazia quando você era adolescente. Se você for adolescente ainda, acho que você até pode opinar um pouquinho mais. Mas, enfim, eu acho que elas não fizeram nada super errado. Briguinhas, desentendimentos que acontecem. Tem gente errada? Com certeza tem gente errada. Assim como também não sei dizer se tá todo mundo 100% certo. Até porque não sei todos os lados como realmente são fora da internet. Eu tô achando muito pesado o hate que estão causando com tudo isso. Pelo menos conforta saber que todas elas trabalham com internet e vão conseguir lucrar muito em cima disso. Eu garanto pra vocês. Se não for agora, futuramente, toda essa exposição eu sei que vai gerar muitos benefícios pra elas e... Enfim, vão ganhar alguma coisa com a briga. A gente brigava de graça no ensino médio inteiro. É para se entreter? Vamos aproveitar que já aconteceu, tá aqui, a gente vê, sem ser sem noção e também invadir muito além do que a gente deveria. Eu acho que é isso. Assim se passou uma madrugada, acho que a gente tá aqui há o quê? 1h30? Olha as horas, 4h23 da manhã. Isso é uma fofoca de qualidade que faz que acordar até 4 horas da manhã. Então foi um expressinho pra mente ali, ó. E aí aguentamos. Mas é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Esse é o maior vídeo do canal até hoje, eu acho. Tipo assim, questão de minutagem. Deve ter dado 1h30 gravando e acho que vai dar pelo menos uns 40, 50 minutos de fofoca. E eu amei essa experiência de compartilhar com vocês essa... Isso aí, né, gente? Coisas que a gente faz daqui, coisas que vocês fazem daí. O que mudou, a gente resumiu, assistimos juntos. Olha que maravilha. É isso, gente. Obrigado por terem assistido, obrigado por terem acompanhado. A gente ama cada um de vocês. Um beijo. Curte, comenta, fala o que mais que vocês querem que a gente faça. Se inscreve, ativa o sininho, o que mais, Lala? E vá seguir a gente nas redes sociais, né, meu amor? Sigam a gente nas redes sociais. A Lala tá produzindo cada conteúdo ali, ó, no Instagram, no TikTok. Então vamos seguir a Lala no TikTok, no Instagram. Dá um engajamento, uma curtida que a Lala merece. Apoiem a Lala. Manda um live pix, tá? Que a Lala agora também tá... Mande um pix! Vende seu peixe aí. O que você faz? Eu faço de tudo. Tudo do bom e do melhor. É só você ir no meu perfil pra você poder entender o que eu estou falando. Caralho, arrasei na publi. Beijo, gente. E até o próximo.